Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, professora. Tudo bem? Vou iniciar o meu compartilhamento de tela aqui. Deixa eu só ajustar algumas coisas. Desligar aqui meu telefone. Que a gente já inicia. Deixa eu ver aqui. Ok. Ajustar algumas coisas. Ok, deixa eu fazer aqui a liberação da minha tela. A gente já inicia. Tá dando um delay, professora. Um delay, né? Deixa eu. Pronto. Eu acho que é mesmo uma questão da nossa internet hoje, que está meio ruinzinha mesmo. Acho que a internet toda de Petrolina não está boa. Matheus, me dá um retorno, vê se aparece para você, se está tudo bem aí a minha transmissão. Aparece sim, professora. Então tá joia. Então, vou iniciar o nosso bate-papo de hoje à tarde. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo atraso a todos que estão assistindo. Tivemos um pequeno probleminha na internet da nossa região, então ontem houve uma chuva muito forte na região de Petrolina, que praticamente inundou a cidade. Então, isso acaba interferindo no nosso cabeamento de internet. Então, a gente teve esse atrasozinho aí de 15 minutos, porque realmente a internet estava muito lenta para poder conectar o Zoom ao YouTube e a gente conseguir fazer a transmissão com eficiência. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula especial sobre o câncer bucal. Lembrando que o intuito de realizar essa aula, né, que é uma aula mais informativa, ela serve tanto para os acadêmicos, para os profissionais de odontologia, quanto as demais áreas. Então, quem faz enfermagem, quem é enfermeiro, quem é fisioterapeuta, quem é médico, enfim, todos os servidores aí da saúde podem assistir essa aula, porque o intuito é que a gente consiga ali conduzir os casos, fazer a prevenção, fazer um diagnóstico efetivo em torno desses pacientes. Esse é um evento promovido pela Faculdade Soberana, que é a Faculdade de Saúde de Petrolina, e quem vai estar ministrando esse tema sou eu, Tabata. Meu nome é Tabata Pólvora, sou professora da faculdade, faço parte dos cursos de graduação de odontologia, enfermagem e farmácia, e como convidado nós temos o aluno Alto Mateus, que é aluno do 4º período de odontologia, que vai estar aqui discutindo alguns pontos conosco a respeito dessa temática. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a audiência, agradeço também o convite da Faculdade Soberana e parabenizo, né, pela iniciativa de promover esse evento, e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Quando nós falamos de câncer bucal, nós estamos falando de alterações malignas que podem acometer qualquer estrutura da cavidade oral. Então, quais seriam essas estruturas que podem surgir ali, que pode, na verdade, surgir um câncer de boca, uma lesão maligna? Então, a gente pode encontrar essa lesão em bochecha, gengiva, palato e língua. Então, todas essas áreas podem ser afetadas por algum tipo de lesão maligna. A gente vai discutir o comportamento das lesões malignas e das lesões benignas, e é justamente esse ponto que às vezes torna difícil o diagnóstico para alguns profissionais. Eles não conseguem diferenciar qual é o caráter de malignidade dessas lesões e quando que essa lesão pode ser benigna. E às vezes a extensão, o aumento dela, a forma de crescimento causa um certo espanto e aí o profissional não sabe como conduzir o caso. Então, quando a gente fala de câncer de boca, nós classificamos essas lesões malignas como tumor. Então, esses tumores podem ali aparecer em várias regiões, como eu citei no slide anterior,
mas o principal sítio de preferência dessas lesões ocorre principalmente na língua. Então, os estudos apontam que cerca de 26% dos casos ocorrem em língua, principalmente na região lateral, e 23% pode ocorrer em lábio, principalmente no lábio inferior. A variação desses tumores, a classificação, vai depender do tipo de região que ele vai atingir. Lembrando que a cavidade oral, ela possui vários tipos celulares. Nós temos ali a diferença de epitélios em algumas regiões, e isso também vai influenciar no desenvolvimento desses tumores. Um recadinho que eu dou para vocês, gente, se houver algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida, vocês podem mandar pelo chat aí do Google ou do YouTube, que aí no final da aula, eu e o Matheus, a gente vai estar tentando esclarecer essas informações para vocês. Quando nós falamos de estatística e quando nós falamos de câncer de boca, nós temos que pensar na proporção que ele atinge a nossa população. Então, no ano de 2020, esses dados são atuais, eu tirei ontem do site do Instituto do Câncer do Brasil. No ano de 2020, foram detectados 15 mil, em torno de 15 mil novos casos, ou seja, quando a gente faz o comparativo com os dados, né, do ano anterior, houve quase um aumento de 1.000 novos casos, então isso é uma incidência muito alta. E como vocês podem ver nesse pequeno mapinha aqui que eu elaborei, os homens são mais acometidos que mulheres, então quando existe ali a classificação de lesões malignas que podem acometer o sexo masculino, o câncer de boca aparece no 5º lugar. Então, a população masculina ela tem que estar atenta a esse tipo de lesão. Lembrando que nós estamos aqui no Novembro Azul, que levanta aí a bandeira do câncer de próstata. Então, esses homens eles têm que ter mais cuidado em relação à sua saúde de uma forma geral. A gente sabe que às vezes os homens são mais displicentes nesses cuidados, negligenciam muitas coisas, e às vezes, quando eles procuram atendimento, o estadiamento, o avanço dessa doença está muito alto, e aí as sequelas, às vezes, são irreparáveis. As mulheres são menos acometidas que os homens, então, no Brasil, no ano de 2020, houve aproximadamente 4.000 casos, e quando a gente compara, né, o número de casos com o número de mortes, a gente pode ver que é quase uma proporção de 50%. Então, quanto mais cedo for realizado esse diagnóstico, quanto mais cedo a gente conseguir detectar esse tipo de lesão, muito mais fácil de haver um tratamento de sucesso a esses pacientes. Quando a gente fala de câncer de boca, nós devemos pensar quais são os fatores que podem ali contribuir para o aparecimento dessa doença. Então, nos últimos anos, esses fatores têm sido modificados, têm sido associados a outros, e nós temos aqui alguns fatores que são bastante conhecidos. Então, nós sabemos que o tabagismo pode estar associado a esse tipo de lesão, o consumo de álcool, a infecção pelo papilomavírus humano, a exposição solar. Recentemente, existem estudos em torno da obesidade, que a gente ainda não tem estudos concretos de como pode influenciar o surgimento desse câncer, mas muitos estudos já estão apontando essa associação. O fator de idade, fatores nutricionais, imunossupressão, todos esses fatores aí podem contribuir para o aparecimento desse câncer oral. Vou falar um pouco deles, tentar ressaltar aqui os pontos principais, para que vocês possam entender como que esses fatores podem contribuir para o surgimento dessas lesões. Então, o primeiro dele, que é o clássico, né? A gente sempre fala com o paciente oncológico, o paciente que tem ali uma predisposição às lesões malignas orais, que o cigarro potencializa essa condição. Então, nos estudos em torno do câncer, principalmente o câncer oral, cerca de 90% dos pacientes são tabagistas, ou seja, é um índice muito alto. Então, não tem como menosprezar o fator do cigarro ali associado ao aparecimento dessa lesão. E quando a gente fala do cigarro, nós não estamos falando propriamente só do cigarro de filtro, que é aquele comercial que a gente encontra aí em vários lugares, não. Nós temos que acender um alerta para todos os tipos de tabaco, né, de cigarro que existe no mercado,
porque ele possui uma infinitude de componentes que podem ser ali prejudiciais à saúde. Então, hoje em dia, nós sabemos que existe a moda do cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico, ele tem sim fatores que contribuem para o aparecimento do câncer oral, principalmente porque ele utiliza a queima do propileno glicol. Então, a queima desse substrato, ele potencializa ali o surgimento dessas lesões. Mascar betel, que é uma planta que tem ali uma série de fatores irritantes que pode danificar a cavidade oral, fumo de rolo, cachimbo, charuto, então todos esses subtipos aí de tabaco, né, de hábito tabagista, podem contribuir para o aparecimento do câncer oral. E os estudos mostram que, dependendo da quantidade, porque geralmente a quantidade está associado também ao aparecimento desses tumores, as pessoas que são tabagistas, que possuem esse hábito, têm 16 chances, né, apresentam potencial 16 vezes mais de aparecer, de desenvolver essa doença do que uma pessoa que não tem um hábito tabagista. Lembrando também que se existe na residência, no convívio das pessoas, um fumante, o fumo, né, que ocorre ali quando você compartilha essa fumaça com outras pessoas, mesmo que você não seja um fumante ativo e sim um fumante passivo, também representa um fator de risco. Então, fumante passivo, ele tem ali altas chances de desenvolver um câncer oral e o fumante passivo também. Então, aí, né, os fumantes de plantão, ou então os nossos pacientes fumantes, a gente tem que também orientar que o hábito dele pode ser prejudicial à sua família ou aquelas pessoas ali que convivem juntos. Nesse desenho que eu coloquei no canto esquerdo da tela, é apenas, tá, gente, uma representação das substâncias que nós podemos encontrar no cigarro. Então, dependendo do país, né, da forma que essa substância ali, que o cigarro ele é implementado, pode ter mais, pode ter menos. Então, é apenas algumas substâncias que você ingere ali quando faz o uso desse cigarro. Então, é muita coisa ruim que a gente acaba colocando ali dentro do nosso corpo. Um outro fator que está associado ao tabaco é o consumo de álcool. Então, toda vez que a gente realiza a abordagem nesse grupo de pacientes, a gente tenta classificar qual é o consumo de álcool que ele realiza. Lembrando que 3 doses, né, mais de 3 doses alcoólicas por semana, com uso ali regular, já é considerado alcoolismo de acordo com a OMS. Não é Tabata que está falando, são os órgãos aí de saúde que classifica dessa forma. E quando a gente faz a ingestão desse álcool, e juntamente, né, a pessoa que faz o uso do cigarro, geralmente ela tem um consumo de álcool ali associado, nós estamos ingerindo também toxinas. Então, uma das toxinas que afetam o nosso metabolismo, que afeta ali a integridade das nossas mucosas, é o acetaldeído, que é um componente tóxico que existe ali presente no álcool. E essa toxina, ela vai interromper principalmente a síntese e reparo de DNA, favorecendo a carcinogênese. E assim como existe essa toxina, o álcool também ele pode agir como solvente dos tecidos orais, ou seja, a primeira barreira de tecido que nós temos na cavidade oral e nos tecidos ali internos e externos é a barreira epitelial. Então, ele acaba danificando essa barreira, deixando essa barreira epitelial mais friável e, com isso, favorece a penetração de carcinógenos. Então, esses carcinógenos podem estar associados ali ao meio ambiente e também à alimentação. Então, um exemplo de carcinógenos que facilita ali a entrada quando o paciente consome um álcool associado, né, ao cigarro é o tabaco. Então, se o paciente fuma, faz o uso do álcool frequente, provavelmente ele tem fatores ali que vão predispor o aparecimento dessa doença. Recentemente, né, os estudos mais recentes, quando eu estava na pós-graduação, eu tinha um grupo de colegas que estudavam esses fatores metabólicos associados à obesidade, ela vem sendo destacada como fator de risco. Embora as pesquisas sejam recentes, a gente ainda não tem tantos dados para publicar, mas nós sabemos que a obesidade, ela promove alterações metabólicas e endócrinas significativas.
Então, ela está ali associada ao aumento de insulina, de estrogênio, que vão estimular principalmente a multiplicação celular e inibir a apoptose. Então, quando ocorrem esses fatores, nós temos ali uma proliferação celular aumentada. Com essa proliferação celular aumentada, nós podemos ali estimular respostas inflamatórias que pode favorecer o aparecimento do câncer. Então, mais um fator que pode ser agregado, foi agregado recente, mas que ainda os estudos vão tentar comprovar essa associação. O HPV, há cerca de uns 10 anos, vem sendo investigado sobre o aparecimento ali, né, sobre a associação dele com o câncer de boca. Geralmente, a lesão que está associada, a lesão que está associada ao HPV, é o câncer que pode ocorrer nas tonsilas palatinas, é o que nós chamamos ali popularmente de amígdalas. O HPV, que é o papiloma vírus humano, ele adentra a cavidade oral principalmente pela frequência do sexo oral sem preservação, sem o uso de preservativo. Então, o HPV está associado a essa condição maligna, essa condição do câncer, principalmente em pacientes jovens. Quando a gente fala pacientes jovens, são aqueles pacientes que estão abaixo de 40 anos, porque geralmente, antigamente, os pacientes que apresentavam câncer de boca, eles tinham acima de 45 anos, então a gente classifica como jovem os pacientes que estão abaixo dessa faixa etária. Então, pacientes que são jovens, paciente que não tem histórico nem de cigarro e nem do álcool, e aí a gente consegue perceber que o HPV pode estar ali associado ao aparecimento dessas lesões. Lembrando que o HPV, ele tem variados subtipos, e geralmente aqueles que estão relacionados com o carcinoma oral são o HPV do tipo 18 e do tipo 16, esses que são ali mais associados a esse tipo de lesão. Um outro fator de risco, que no Brasil não tem como a gente fugir, nós estamos num país extremamente tropical, talvez estamos passando aí uma das ondas de calor mais quentes aí dos últimos anos, é a questão da exposição solar. Então, a exposição solar, ela é uma alta incidência, né, da radiação ultravioleta, e ela está muito associada ao câncer de lábio. Então, eu coloquei aqui a foto de um produtor rural, né, de um trabalhador rural, e geralmente esses profissionais que trabalham ao ar livre, eles têm uma alta incidência de câncer labial. Então, quando a gente recebe esses profissionais no consultório, o ideal é que a gente adote ali os protocolos de reforço de prevenção. Então, falar para eles que toda vez que eles forem expostos ao sol, eles precisam usar alguns recursos, como, por exemplo, chapéu de aba longa, camisas de manga comprida, calças, filtro solar labial, filtro solar corporal, porque isso ajuda ali a criar barreiras, né? E aí a danificação pela radiação UV torna-se menor. Existe um problema muito grande em um paciente adotar essas medidas, principalmente em questão do uso do filtro solar. Infelizmente, no nosso Brasil, o filtro solar ele é extremamente caro. Quando eu falo de valor, custo-benefício, eu estou falando realmente daqueles filtros que tem, né, uma testagem ali garantida, que teve uma pesquisa que realmente vão conseguir bloquear essa radiação. Então, tem um custo muito elevado. Então, alguns pacientes, quando eu recebo no consultório, eles falam para mim, doutora, eu não faço uso do filtro solar porque realmente a minha renda não é compatível para poder comprar esse produto. Então, quando o paciente descreve isso para nós, o ideal é que a gente reforce ainda mais o uso, pelo menos, das roupas adequadas e do chapéu, para que minimize esses impactos. Outros fatores de risco que são descritos na literatura, nós temos a idade e o sexo, ou seja, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imune, ele torna-se um pouco mais ali retardado, um pouco mais vagaroso, e o sexo, a gente pode ver que os homens, né, são mais acometidos que a mulher. A alimentação é muito importante, então aquelas pessoas que têm uma alimentação muito ruim, muito pobre em nutrientes, que têm uma alimentação muito inadequada, ela pode ser ali, né, predisposta ao aparecimento dessas lesões, e pacientes que usam algum tipo de droga imunossupressora, principalmente pacientes
que fizeram transplantes recentes, eles podem também desencadear algum tipo de lesão maligna. Na cavidade oral, nós podemos ter o aparecimento de dois tipos de alterações. Nós podemos ter as alterações benignas, que possuem, às vezes, um crescimento lento, mas só que suas células, né, a sua invasão, o seu grau de invasão dos tecidos é extremamente baixo. E nós temos também aquelas lesões que às vezes parece uma lesão comum, uma lesão boba, uma lesão que não tem tanta importância, mas que tem um potencial de malignidade. Então, essas lesões que têm um potencial de desenvolver algo maligno no indivíduo é o que nós chamamos de lesões cancerizáveis. E, geralmente, quais são as lesões que acendem um alerta quando a gente faz o exame clínico local ali, né? Quando a gente está avaliando a cavidade oral desse paciente? Geralmente, as lesões que são consideradas brancas, que são aquelas que nós chamamos de leucoplasia, e as lesões que nós classificamos como vermelha, que são as lesões que a gente classifica como eritroplasia. Então, essas duas lesões, esses dois tipos de comportamento tecidual, representam áreas anormais na boca. Então, toda vez que a gente detecta esse tipo de alteração, nós temos que observar, ser atentos e ver se essa alteração ela não tem ali um caráter de malignidade. Vou falar um pouco delas nos próximos slides. Então, o que é a leucoplasia? Toda vez que a gente fala de leucoplasia, nós estamos falando de uma alteração branca, uma lesão branca que geralmente ela não é removida a raspagem. Então, quando nós estamos fazendo a inspeção ali da cavidade oral, quando a gente avalia todos os tecidos, o Matheus vai falar um pouco mais desse exame, então não vou me aprofundar nesse momento sobre ele. A gente precisa checar todas as estruturas orais. E aí, quando a gente percebe que existe algum caráter de anormalidade, nós precisamos ali introduzir as manobras semiotécnicas para ajudar ali no fechamento diagnóstico em torno dessa lesão. Então, quando a gente se depara com a lesão branca, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é destacar essa lesão. O que é destacar? Você vai com um pedaço de gaze, você vai ali com algodão, você vai com uma espátula de madeira, depende, né, do recurso que você tem no momento, e tenta ali remover essa camada branca. Se essa camada branca não sai, você já vai começar a levantar outras hipóteses. Então, você pode manipular esse tecido, perceber se ele enruga, se ele estica quando você faz alguma manobra, e isso tudo vai ajudando no seu fechamento de diagnóstico. Então, geralmente a gente classifica como leucoplasia, como mancha branca, quando nós desconsideramos todas as possibilidades, né, de lesões que podem ali acometer a cavidade oral, que tem o mesmo comportamento. Dentre elas, podemos destacar a candidose, o nevo branco esponjoso, o link plano e as lesões por mordiscamento de mucosa. Então, essas lesões, claro, a gente vai ver o grau de severidade dela quando partimos ali para algum tipo de biópsia. Lembrando que também a gente associa o aparecimento dessas lesões com as informações clínicas que a gente geralmente recorre na anamnese. Então, primeiro a gente realiza a entrevista com esse paciente e depois a gente faz a inspeção na cavidade oral para tentar compreender qual o fenômeno que está ocorrendo ali. Então, aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se se dá para ver a minha seta, mas eu vou ativar aqui um recurso. Ó, aqui eu tenho a região de assoalho bucal, então vocês podem perceber que existe uma mancha branca de grande extensão nessa área. Então, lembrar que toda vez que vocês forem classificar uma lesão, vocês precisam referir a região anatômica. Então, qual é o lado direito, o lado esquerdo, colocar a região anatômica com muito detalhe, colocar o tamanho, qual o tamanho dessa lesão? 5 milímetros, 50 milímetros, 5 centímetros, 1 centímetro. Então, vocês precisam descrever. Por quê? Se for ver a coleta dessa peça, o patologista, quanto mais informação você fornece, muito mais fácil dele associar as alterações que estão acontecendo naquele tecido. Então, não é só remover a peça, vocês precisam descrever aquilo que vocês estão vendo. Então, vocês precisam colocar local, tamanho, superfície, como é que está essa superfície? Está ulcerada, está elevada, como é que estão essas bordas, estão delimitadas ou não? Então,
junto com a peça, vocês precisam ali enviar um relatório com as observações clínicas que vocês fizeram, tá? Na imagem de baixo, vocês podem perceber que existe uma segunda lesão com um comportamento diferente, próximo ali à região, né, gengival, e aí a gente vai tentar passar uma gaze, tentar passar uma espátula e tentar associar ali os hábitos do paciente para tentar fechar esse diagnóstico. Vou passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. A segunda lesão, segundo caráter comportamental de lesão que devemos estar atento, são as lesões que nós chamamos de eritroplasia. Então, são aquelas lesões que apresentam um caráter vermelho, né? Um caráter mais avermelhados. Então, o conceito dessas lesões, quando a gente busca em livro, elas são descritas como lesões maculares incomuns, de margens ou bordas bem definidas, textura macia, consistência amolecida ou endurecida, e a cor é avermelhada. Então, dentro dessas lesões eritroplásicas que podem ocorrer na cavidade oral, podemos ali citar o sarcoma de Kaposi, equimoses, a candidose eritematosa, reações alérgicas de contato, malformações vasculares, psoríase, mucosite. Então, tudo isso a gente vai considerar quando for avaliar a característica dessa lesão. Lembrando que a gente só consegue fechar o diagnóstico com a anamnese bem feita. Então, a partir da anamnese, a partir do entendimento dos fatores que podem estar ali causando a alteração dessa mucosa, a avermelhação dessa mucosa, nós vamos inicialmente tentar entrar com algum tipo de terapia. Então, de repente, você vai precisar realizar o ajuste de alguma prótese, e às vezes você vai ter que orientar o paciente em relação à higiene dele. Então, essas adaptações vocês podem executar, podem realizar para ver se essas lesões regridem. Mas se essas lesões não regredirem com o tempo, o ideal é que a gente passe, né, para a biópsia incisional para entender qual o comportamento tecidual que ela está tendo. Quando eu falo de comportamento tecidual, nós devemos sempre avaliar qual é a finalidade da biópsia, né? Qual é o intuito principal. É a gente avaliar a gravidade da displasia, da alteração tecidual que ela apresenta. Então, quando a gente recebe essa biópsia, geralmente vem um laudo que informa se essa displasia ela é leve, moderada e severa. A partir desses critérios diagnósticos que a gente vai ali definir se essa lesão ela é pré-cancerizável ou não. É a partir dali que a gente vai orientar o paciente, vai tentar corrigir os hábitos dele. Então, às vezes, se é uma lesão branca leve, né, que está tendo uma alteração discreta ali tecidual, se esse paciente parar o cigarro, né, se ele conseguir pausar um pouco mais esse hábito, talvez ele não desenvolva ali uma lesão maligna. Então, tudo isso serve como orientação para o seu paciente. Então, destaco mais uma vez que a anamnese é imprescindível para o fechamento diagnóstico, que é por meio dela que a gente vai entender quais são os hábitos e as queixas desse paciente. Clinicamente, nós temos que ser minuciosos, então a gente tem que avaliar tudo na cavidade oral. Tecidos moles, tecidos duros, eles precisam ser avaliados e precisam ser anotadas ali as possíveis alterações que esse paciente apresenta. Além disso, né, quando a gente entra com algum tipo de observação, acompanhamento, esse paciente ele necessita obedecer os retornos. Eu vou falar para vocês como experiência clínica. Não é fácil fazer isso em consultório. Por quê? Quando o paciente recebe o laudo, né, essa semana eu emiti 2 laudos para o paciente, que, né, mostrava que a lesão ainda estava leve, o paciente ele se sente confortável. Ele fala, não estou com câncer, não está acontecendo nada, eu não preciso mais voltar nessa dentista aí para ela ficar falando que eu não posso mais fumar. Então, vocês têm que ser consistente nas informações que vocês falam, para que o paciente ele consiga aderir ao tratamento proposto. Por quê? Se naquele momento que você realizou a biópsia, né, que veio ali o resultado, que essa lesão ainda está leve, e se o paciente permanece com os mesmos hábitos, com os mesmos, né, traumas ali naquele local, essa lesão ela pode se tornar mais grave. Então, por isso que a gente sempre tem que estar cobrando esses pacientes o retorno e o cuidado com aquela área, né, que pode ser ali, pode evoluir para um quadro mais grave.
Então, quais são as lesões que podem predispor o câncer? Então, esse estudo aqui é muito legal, esse estudo vocês podem encontrar tanto no INCA, quanto na base aí do Ministério da Saúde, nos artigos que o AC Camargo eles publicam. Então, a principal lesão que a gente tem que se preocupar são com as lesões vermelhas, essas lesões que são consideradas ali com alto potencial de malignidade para poder gerar um câncer, elas que podem, né, futuramente evoluir para uma lesão maligna. Então, de acordo com os estudos, algumas lesões vermelhas, cerca de 70 a 90% delas podem evoluir para um câncer. E as lesões brancas, que geralmente, né, eu quando comecei a estudar estomatologia, mais ou menos 12 anos atrás, os meus professores falavam, a gente tem que ter atenção para as lesões brancas. Mas as lesões brancas, na sua grande maioria, elas são benignas e apenas 25% pode evoluir para um carcinoma. Então, a lesão branca, ela precisa ser checada, ela precisa ser orientada, o paciente precisa ter alerta, mas a lesão vermelha, que geralmente está associada ali aos casos mais graves de câncer. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns tipos, né, de alterações malignas, tá? A maioria que tem aqui, maioria não, todas que eu vou mostrar são alterações malignas, e vocês podem perceber que o comportamento dessas lesões são mais agressivos. Nós não temos lesões ali uniformes, de superfície lisa, a gente não tem uma lesão de crescimento regular. Vocês podem perceber que o crescimento dessa lesão é mais invasivo. Matheus vai falar um pouco do caráter histológico dessa lesão, que vai ajudar vocês a fixarem esse contexto. Então, nessa imagem, nós temos uma lesão exofítica. O que é uma lesão exofítica? Ela está projetada para a superfície externa, em borda lateral de língua. Gente, borda lateral de língua é o sítio predileto do câncer oral. Então, geralmente, a língua ela tem que ser muito bem avaliada. Então, como que vocês vão avaliar a língua desse paciente? Da forma que a foto está mostrando. Então, segurar a extremidade com a gaze, porque se segurar só com a luva, ela vai soltar, a língua é muito úmida, e aí você vai colocar ela para o lado e vai colocar para o outro. Além de checar as laterais, vocês precisam, né, checar a superfície ventral e dorsal. Então, esse paciente, ele levanta, abaixa a língua, coloca para fora, para que você tenha certeza que todas as áreas dessa região estejam íntegras. E aqui vocês podem perceber que a superfície é irregular e que no centro dessa lesão existe uma ulceração. Nessa segunda imagem, eu mostro, né, um carcinoma do outro lado, na lateral de língua, mas em outra região, um pouco mais posterior, e que apresenta a mesma característica. Então, a gente tem uma lesão exofítica com o centro bem ulcerado e o crescimento bem irregular. Uma outra coisa que vocês precisam conversar com esse paciente é perguntar o tempo de evolução. Por quanto tempo essa lesão apareceu? Geralmente, as lesões malignas, ela tem um crescimento rápido. O crescimento dela não é demorado. Porque às vezes você, doutora, essa lesão já tem 1 ano que está aqui na minha boca. Então, ali você já, né, associa que não seja, talvez, uma lesão ruim. Mas quando ele fala, doutora, começou como um carocinho, de repente virou essa bola aqui, eu não consigo comer, não consigo falar, eu sinto dor, sinto desconforto, então isso aí você já tem que acender os sinais de alerta para essa investigação. Nessa outra imagem, a gente observa, né, que está na superfície ali ventral, logo abaixo da língua, uma ulceração grande nessa região. Nós falamos que é em bordas de rolete, porque nas extremidades ela faz essa volta que parece uma onda, né? Parece um rolo ali que está associado a ela. Então, a gente observa que na parte ali posterior da língua existe uma lesão de grande extensão, porque se a gente for observar, a gente não consegue delimitar muito bem qual é a área que está associada, então a gente, né, imagina que ela envolva toda essa região, ou seja, esse possível câncer já existe ali um grau de infiltração muito alto, um grau de invasão muito alto. Nós temos também a lesão em assoalho bucal. Eu peguei aqui uma foto de internet do professor Ricardo Gomes, é um professor muito bom de São Paulo. Eu não tinha nenhuma foto de câncer no assoalho bucal, então acabei recorrendo à internet. E a gente observa, né, que o caráter irregular, que geralmente ali
classifica essas lesões malignas, elas não são lesões ali tão uniformes. Aqui temos um caso em mucosa jugal de um carcinoma de células escamosas, então a gente observa que essa superfície é uma superfície que ela é meio rugosa, ela tem um pouco de brilho e a coloração ela vai variar do branco por amarelado. Geralmente, né, quando a gente observa essas lesões em mucosa jugal, a gente vai tentar associar trauma. Então, o paciente oclui, a gente observa se ele não pressiona essa região, e aí, de acordo com os dados coletados, a gente vai partir para uma biópsia incisional para ver que tipo de reação tecidual que está acontecendo. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu acho que são 3 casos de lesões que podem ocorrer no lábio inferior. Então, essas lesões, aqui em Petrolina, eu vejo com determinada frequência, principalmente por nós vivermos em uma região agrícola. Então, geralmente, os pacientes que são muito branquinhos, que ficam expostos, né, por diversas horas no sol, eles têm uma predisposição a desenvolver esse tipo de lesão. Então, a primeira lesão é a quelite actínica, onde acontece ali a atrofia das glândulas salivares menores. Esse paciente vai tendo esses tecidos ali danificados e, dependendo do grau, né, de agressão que ele sofre nesses tecidos, pode ser desenvolvido ali um câncer de lábio. Então, essas crostas, elas têm que ser avaliadas com muito detalhe. Então, quando você observa um paciente nessa condição, perguntar se isso é frequente, se essa lesão está cicatrizando, tomar muito cuidado em orientar o paciente, porque o paciente nessa condição, ele realiza tratamentos caseiros. Então, recentemente eu peguei um caso parecido como esse, onde o paciente falava que colocava conhaque. Imagina, o álcool já degenera ali, né, a barreira epitelial, imagina você colocar um álcool em cima de uma região que já está totalmente fragilizada como essa. Então, a gente tem que orientar os pacientes, porque às vezes eles tentando, né, fazer a terapia caseira, eles agravam ainda mais a condição. Aqui temos um outro tipo de lesão, né, que também não está tão crostosa como essa, está mais aqui em região de comissura labial, que também representa, né, uma possível alteração de malignidade. E aqui, uma lesão em menor extensão, então a gente observa que esse lábio do paciente está bastante atrofiado. Você diz, professora, mas ele está envelhecendo, o ideal é que a gente perca, né, a densidade de alguns tecidos. Não, mas quando a gente observa esse grau de atrofia, a gente observa que o paciente tem todos os elementos dentários, isso aqui pode sinalizar um câncer de lábio. Então, essa área tem que ser biopsiada, tem que ser investigada para a gente poder concluir essa hipótese. Então, fechando aqui a minha apresentação, eu coloquei para vocês, né, esse pequeno texto, onde eu retirei da página do Ministério da Saúde, onde o principal intuito da Semana Nacional de Prevenção de Câncer de Boca, que é essa que a gente está vivendo, que geralmente ocorre do dia 1º de novembro ao dia 7, é estimular as campanhas preventivas e a gente fazer esses mini cursos, onde facilite ali a compreensão, a conduta diagnóstica de vocês, promover entidades. A gente não está conseguindo fazer tantas campanhas de campo como fazíamos antigamente por causa da questão do corona, mas essa primeira semana aí de novembro é para a gente acender um alerta na população e tentar capacitar um pouco mais os nossos profissionais de saúde. O paciente tabagista é um paciente muito resistente, às vezes eles colocam diversas barreiras para poder abandonar o cigarro. Então, nós temos um sistema único de saúde que é maravilhoso, ele funciona, só que às vezes a gente desconhece o potencial que ele tem, né? O potencial ali de inúmeros tratamentos legais que ele pode fornecer de forma gratuita à nossa população. Então, aquele paciente que apresenta uma certa resistência ao tabaco, vocês podem pedir para eles procurarem uma unidade básica de saúde e para que eles falem, né, que eles querem reduzir esse hábito. Geralmente o tabagismo, gente, ele é considerado uma doença crônica, então ele consegue realizar todo o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, porque se ele for fazer o tratamento pela rede particular, realmente esse tratamento sai muito caro. Então vocês podem orientar para que esse paciente busque esse recurso de tratamento nas unidades básicas de saúde e que aos poucos ele consiga ali largar o vício. Não é tão fácil largar o vício, mas eu tenho certeza que se a gente informar, se a gente tentar ali esclarecer
o máximo de benefícios que ele vai ter, ele consegue abandonar esse hábito. Então, agradeço a atenção de vocês, coloquei aqui um pouco do meu mini currículo para quem não conhece, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar procurando lá o direct da Soberana, pode estar procurando o meu Instagram, que nós vamos tentando esclarecer a vocês. Agradeço a atenção e passo agora a palavra para o nosso querido aluno Alto Matheus. Certo. Tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Eu vou fechar a minha apresentação. Deixa eu ver como é que eu fecho, que eu ando meio esquecida de como faz isso. Acho que é aqui. Ok, consegui. Vou tentar... E geralmente eu apresento sozinha, né? Quando eu estou dando aula, é só eu e os alunos, então... Tá conseguindo ver? Deixa eu ver aqui se aparece. Vou fechar a minha, aqui meu PowerPoint. Eu acho que esse é o seu, Matheus. Pronto. Só um instante. Só estender. Isso, agora tá certinho. Agora foi? Agora certo. Então, eu já desde já queria agradecer, né, pelo convite, professora, e a Faculdade Soberana, e dizer que sempre que precisar é só contar comigo. Continuando aqui, falar um pouco sobre o câncer de boca, eu ouvi em uma das palestras que eu assisti durante essa quarentena que uma lesão nunca começa pelo órgão todo. Para ela começar, ela precisa ser iniciada na célula. E como é que os tumores vão ser iniciados? A célula vai sofrer o processo mitótico, e durante esse processo mitótico, o seu DNA ele vai sofrer uma mutação genética, fazendo com que essa célula se modifique da célula do tecido adjacente, do tecido original. E essa multiplicação excessiva e persistente dessas células resulta na formação de uma massa celular, que é chamada de neoplasia ou neoplasma, ou vulgarmente conhecido como tumor. E esses tumores, eles são divididos em duas formas. Ou ele é um tumor benigno, ou ele é um tumor maligno, como a senhora já falou anteriormente. Nos tumores benignos, ele recebe esse nome por quê? Porque ele é um tumor bem localizado, ele geralmente é encapsulado, e as suas células, elas não são tão diferentes assim do tecido original. A diferença vai ser que as células são maiores, né? Há uma hiperplasia, e no tumor benigno, a chance de multiplicação celular para outros tecidos é quase nula, é zero. Então, ele é benigno por isso. O método de tratamento para os tumores benignos é a cirurgia, retirada através da biópsia ou de outros tipos, que eu vou falar mais para frente. E já no maligno, a gente pode até perceber, assim, comparar entre essas duas imagens representativas, que essas células aqui mais arroxeadas, né, que são as células neoplásicas, elas são completamente diferentes das células do tecido original, dessas rosinhas. E elas recebem esse nome de tumor maligno por quê? Porque é altamente invasivo e agressivo. É nessa daqui que é o conhecido câncer que a gente conhece, né? E é invasivo, agressivo, e a chance de multiplicação para outros tecidos é imensa. É o que a gente chama de metástase. Aqui eu trouxe, a título, né, de comparação, um tumor benigno, que é um lipoma, né, que é um nódulo em forma de uma cápsula presente na junção mucogengival vestibular esquerda, enquanto aqui nós temos o tumor maligno, que seria um carcinoma de células escamosas, circundados por... Só um instante. Ok. É o carcinoma de células escamosas circundados por uma margem de eritoplaquia, ou seja, uma placa que é vermelha. Só um instante. Isso. Esses tumores, eles recebem nomes de acordo, né, se ele é benigno ou se ele é maligno. Nos tumores benignos, nós temos o esquema, né, de ter o prefixo, que é o tecido referente, onde aquele tumor está instalado, e o sufixo "oma" no final do tecido, no final do nome. Aqui um exemplo, né,
o papiloma, que é tumores de epitélio de revestimento, adenoma, que seria no tecido glandular, que é um dos mais recorrentes também, o lipoma, como eu mostrei aquela foto anteriormente, né, que é do tecido adiposo, neuroma do tecido nervoso e assim vai. Só que a gente tem 5 exemplos de nomes, né, de patologias terminadas em omas, que não são tumores benignos. Nós temos aqui hematomas, que seriam manchas vermelhas. Nós temos o glaucoma, que é lesões no olho, e melanoma, linfoma e mieloma, que são tumores malignos. Já nos tumores malignos, a gente vai nomear de acordo com o tecido embrionário. Se ele vem do ectoderma ou do endoderma, recebe o nome de carcinoma. Ectoderma, que vem, né, dos tecidos de revestimento, e endoderma, né, dos órgãos tubulares. No mesoderma, recebe o nome de sarcoma. Mesoderma o quê? Músculo, osso. E aqui nós temos 2 exemplos, o osteosarcoma e o sarcoma de Kaposi. Aqui, mostrando mais uma vez, um exemplo, né, histológico de um tumor benigno, que é o cementoblastoma, que seria o aumento da deposição do cemento radicular na raiz do dente, onde aqui essa área mais rósea seria a parte menos mineralizada, e aqui nessa parte mais rocheada seria onde tem mais mineralização. Essa parte aqui mais escurinha seria a raiz do dente, e aqui mais clara seria a coroa dental. A gente pode perceber, né, como eu falei anteriormente, que os tumores benignos, eles são bem delimitados, eles são o formato de cápsula. Aqui, o tratamento seria a remoção do dente, como foi feita nesse caso. E aqui nós temos um exemplo de tumor maligno, onde aqui a gente pode observar que há um espalhamento desses tumores, um crescimento desordenado, com um alto índice de invasão, como eu tinha falado anteriormente. Aqui, o tecido conjuntivo, e aqui o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. E esse seria um carcinoma adenoide cístico, né? O carcinoma de glândula salivar. E, por fim, a gente vai chegar na definição em si do câncer de boca. O câncer de boca, como já foi falado, é uma neoplasia maligna, geralmente maligna, né? Então vai ter o crescimento celular rápido e desordenado. E, como a professora já citou anteriormente, né, são os cânceres localizados em toda a cavidade oral e também a orofaringe, onde nas bases e em partes inespecíficas da língua, ou seja, na base, na lateral da língua, na parte ventral, na parte dorsal, nos ossos maxilares e mandibulares, nas glândulas salivares, como eu falei, que é bem recorrente, gengiva, assoalho da boca, palato, dentes e lábios. E aqui nós temos a imagem representativa, né, dos lugares de maiores ocorrência desses tumores malignos e benignos, e também é onde deve ser feito a inspeção clínica. Uma ressalva, é, é necessário também fazer o autoexame. A Sociedade Brasileira de Estomatologia não recomenda muito os pacientes fazerem o autoexame, mas eu recomendo. Por quê? Porque se você conhece o que é normal, você vai saber identificar quando algo está anormal. Então, você conseguindo fazer essa percepção a partir do autoexame, você vai conseguir chegar no dentista rapidamente, né? E conseguir diagnosticar mais cedo. E diagnosticando mais cedo você vai ter o índice de cura. E nós temos sinais primários dessas lesões, né? Nós vamos ter lesões com aumento de tamanho em curto espaço de tempo, como a professora falou. Um exemplo, o paciente chegou com uma manchinha em um dia e ele chegou falando que em 8 dias já estava com crescimento exacerbado, que já estava sentindo dor, a gente já tem que estar atento. Essas lesões também que não cicatrizam por mais de 15 dias, a gente deve estar atento. Manchas vermelhas ou esbranquiçadas, como a professora falou, né? Leucoplasia ou eritroplasia. Odor fétido devido, né, à recorrência de possíveis necrose das células.
uma desadaptação da prótese, ou seja, há um crescimento ou diminuição do osso, que a prótese vai ficar bem mal adaptada. Há uma perda de peso significativa em um curto espaço de tempo, sem que o paciente tenha feito algum tipo de dieta ou algo do tipo para acontecer essa perda de peso, né? Vai ter linfonodos infartados. Essa parte aqui dos linfonodos infartados é muito importante porque esses linfonodos, eles vão ser como uma forma de sinalizadores de que algo não está bem. Se você tem linfonodos infartados, é um índice de que tem alguma infecção por perto, ou alguma inflamação, ou algo do tipo. E para a gente é bastante importante, né, entender que esses linfonodos, os mais importantes seriam os linfonodos mandibulares e os linfonodos submentonianos. Há um aumento de estruturas faciais, né, principalmente dos lábios, da mucosa, e há a mobilidade dentária. Há também sinais avançados, que nesses casos aqui depende muito de onde há a localização do tumor. O paciente chega para você falando que não consegue deglutir, não consegue falar, tem uma rouquidão persistente, devido a um pigarro excessivo, devido ao que ele fala, que é um nó na garganta, você deve colher essas informações e anotar na anamnese. A anamnese é bastante importante nesse caso. E aqui eu trouxe exemplos, né, de carcinomas invasores. Aqui nós temos carcinomas invasores da base da língua e do assoalho bucal. Esses dois são bastante recorrentes também. Pacientes que chegam muito com esses tipos de carcinomas. E aqui o carcinoma invasor de lábio, como a professora bem explicou, né? Que pessoas brancas, pessoas que trabalham no sol, pessoas que mexem com produtos químicos devem estar atentos, porque são pessoas que apresentam maior índice de ter o carcinoma invasor de lábio. E aqui, né, tomando aquele tema dos tumores de acordo com o tecido embrionário, aqui nós vamos ter o sarcoma de Kaposi, que é um sarcoma que atinge principalmente a mucosa, e o melanoma oral. Nesse melanoma oral seria a deposição exacerbada de melanina. É importante estar atento porque pessoas negras e afrodescendentes já têm a gengiva escurecida naturalmente. Então, mas como é que seria essa gengiva escurecida naturalmente? Ela seria uma coloração mais acastanhada, seria uma coloração mais uniforme e estaria nas duas gengivas, tanto na superior quanto na inferior. Nesse caso aqui, essa lesão ela está completamente disforme, as suas bordas elas estão, né, não estão bem delimitadas, a coloração é muito escura, há a perda, né, da casca de laranja, do aspecto de casca de laranja, que atinge a cerca de 40% da população. Então, se um paciente chegar para você com esse aspecto aqui, você pode, né, ficar atento, porque pode ser um melanoma oral. E ambos são cânceres, né, tumores malignos. E aqui nós temos, né, a forma de diagnóstico, que nós temos dois tipos, através do exame clínico e através da citologia. Como se dá esse exame clínico? Através, né, o primeiro passo é a inspeção geral da boca do paciente. Você vai ver se ele tem prótese, algum tipo de prótese removível, vai pedir para ele tirar essa prótese removível, fazer a higienização, e aí você, através de instrumentos, né, vai observar essa boca, se há uniformidade na coloração da boca, se há algum tipo de caroço, se há algum tipo de lesão. E aí você vai observar tanto o paciente com a prótese na boca, como fora da boca, né? Aí aqui a gente vem para a inspeção da boca, que é como eu falei, vai inspecionar se tem algum tipo de caroço, algum tipo de lesão, e aí a gente vai partir para a palpação dos linfonodos, principalmente, né, os linfonodos submandibulares e os submentonianos. Mas a gente pode, né, e deve observar todos os outros aqui, os cervicais, o parótido. E a gente vai fazer a palpação da boca, pegando aqui
lábios inferiores, lábios superiores, vai subir esses lábios, vai fazer, né, a palpação da mucosa vestibular, da mucosa palatina. A gente vai pegar a mucosa jugal, né, que para quem não conhece, mucosa jugal é bochecha, vai fazer, né, pegar a língua, colocar para um lado, colocar para outro, subir essa língua, descer essa língua, observar, né, de tudo para ver se tem lesões possivelmente cancerígenas. E, por fim, a citologia esfoliativa, que são para aquelas lesões friáveis, ou seja, lesões que têm um alto índice de descamação. Como é que você vai fazer essa citologia esfoliativa? Você vai pegar ou palitos de madeira, ou suaves, ou cotonetes, vai raspar essa lesão, quando sair esse epitélio, você vai colocar você vai colocar por cima da lâmina e fazer a preparação da coração e observar em microscópio. Aqui a gente tem imagens representativas, né, da palpação. Aqui há um pequeno erro, onde nunca, jamais a gente deve fazer, né, é, é, exames dentro da cavidade oral sem luva. Aqui a avaliadora está sem luva e a gente nunca pode, né, tanto para a proteção nossa quanto para a proteção do próprio paciente. Aqui nós vamos ter, né, a palpação dos linfonodos, que diferente aqui, né, da palpação da boca, é recomendável, né, fazer sem luva. Por quê? Porque a luva, a depender, né, do tipo, a gente perde nossa sensibilidade táctil. Para a proteção nossa e do paciente, a gente pode passar ou um álcool a 70%, ou uma clorexidina, ou um iodo para fazer essa palpação desses linfonodos. E aqui a gente tem os instrumentos utilizados tanto para fazer a inspeção bucal, quanto, né, a citologia esfoliativa. Aqui nós temos, né, os dois cotonetes e a lâmina histológica. E nós temos outros tipos de diagnóstico, onde nós temos aqui o azul de toluidina. Esse teste do azul de toluidina, ele não é um teste específico para câncer, ele vai ser um teste para indicar se há lesões ou não. A gente vai pegar esse azul de toluidina, que é um líquido, aplicar por cima da lesão, esperar um tempo, de cerca de 1 minuto, pedir para o paciente fazer, né, a lavagem dessa boca e tirar o excesso, onde ficar mais escurecido aqui nessa imagem, né? Temos essa parte escurecida. A gente vai vir e faz a biópsia, tanto a incisional quanto a excisional, a depender da lesão nesse paciente. Nós temos 4 tipos de biópsia. Nós temos a biópsia incisional, que é quando se retira apenas uma parte da lesão e é indicada principalmente para tumores malignos, porque a chance, né, de espalhar e ocorrer metástase é enorme. A biópsia excisional, que é quando se retira toda a lesão, e aí pega essa lesão e vai fazer o histopatológico. Nós temos a biópsia aspirativa, que é em casos que há, né, lesões como em formato de caroço, em formato, né, meio pastoso, meio líquido. A gente vai fazer a biópsia aspirativa também nos linfonodos para saber se há realmente, se aquela lesão é benigna ou maligna e se é realmente um câncer. E nós temos a biópsia de congelamento, que ela é mais utilizada, né, para lesões que têm verrugas, mas para lesões verrucosas. E nós temos, né, a forma de tratamento. A forma de tratamento, ela vem de acordo com o estadiamento do tumor. E para saber, né, o estadiamento dessa lesão, desse tumor, a gente usa a escala TNM, onde o T significaria o tumor primário, o N, se essa lesão já alcançou os linfonodos, e o M seria, né, se esse câncer já tem um alto índice de metástase, se já ocorreu a metástase. A depender dessa escala, a gente usa, né, essas 3 formas de tratamento, tanto a cirurgia, quanto a radioterapia, como a quimioterapia.
pode usar cada um separado ou de forma associada, cirurgia com a radioterapia ou os três juntos, né? E a gente pode, né, vocês podem estar se perguntando qual o papel do cirurgião dentista na, né, no, né, nessa história toda do câncer de boca. Nós, cirurgiões dentistas, a gente tem, é o primeiro, é a porta de entrada, na verdade, para esse paciente. A gente vai tanto fazer a forma de prevenção, como um diagnóstico e o controle dessas lesões. A gente vai fazer tudo isso que eu falei, né? A questão da biópsia, a questão, né, de observar as lesões e encaminhar para o médico responsável, para o oncologista. Passou para o médico oncologista, a gente vai tratar das complicações orais durante todo o percurso do tratamento. E, por fim, como se dá o controle do câncer de boca, né? Como eu falei anteriormente, nós, dentistas, cirurgiões dentistas, nós é que vamos diagnosticar essas lesões. Nós temos aqui, seguindo um princípio do SUS, o nível primário, né, que é a porta de entrada, que seria as unidades básicas de saúde, onde a gente vai diagnosticar e educar a população. A gente vai fazer a referência para o nível secundário, que é um nível mais especializado, e aqui vai ser o tratamento em si das lesões, né? E se no nível secundário não conseguiu resolver, a gente manda para o nível terciário, que são os hospitais. E aí sim, lá nos hospitais são os casos das lesões mais graves, onde a gente vai fazer, além de cirurgias e radioterapias, a gente vai fazer a quimioterapia. E essa quimioterapia é feita de duas formas. Ela pode ser feita tanto enteral quanto parenteral. E esse princípio aqui que eu falei do SUS seria o princípio da integralidade, onde há níveis e subníveis de atendimento. Há também, né, a contrarreferência. Você chegou aqui no nível terciário e ficou tudo bem, você pode vir direto para o nível secundário para, né, continuar o seu pós-cirúrgico, o seu pós-tratamento, ou você pode vir do terciário direto para um nível primário, que é quando vai fazer o acompanhamento pós-cirúrgico em si. E também, né, você vai, em casos de recidiva, você vai novamente, né, passar pelo atendimento lá do médico, do dentista, para fazer novamente todo esse tratamento, todo esse ciclo. E é isso a minha apresentação. Professora, tem alguma coisa a falar? Não, só elogios, Matheus. Eu estava aqui vendo com Nayara que eu estou sem acesso ao chat do YouTube Certo. para falar, para a gente esclarecer as dúvidas, né, das pessoas que estão aí escutando. Então, primeiramente, queria agradecer a todos que se propuseram a disponibilizar esse tempo e assistir a nossa aula. Em torno do câncer, tem muita coisa a ser discutida. Câncer não é receita de bolo. Eu falo isso porque muitas lesões que eu já avaliei achando que eram lesões benignas, e aí, quando vem o resultado da biópsia, você toma um susto, e lesões que eu tinha praticamente certeza que eram malignas, aí, quando vem o resultado do exame, você tem um caráter ali de benigno, né? Que é uma lesão que não vai trazer, assim, tantas consequências ao paciente. Então, não tem como a gente subjugar, na verdade, a gente tem que realmente estar sempre estudando. Esses tumores, eles mudam a cada ano, né? A gente tem uma novidade aí em torno das pesquisas clínicas, desses carcinomas, do comportamento deles. Então, a gente precisa estudar. O critério clínico é soberano. Então, às vezes, a gente precisa questionar alguns resultados de laboratório, lembrando que para a gente compreender esses resultados que vêm por meio dos laudos histopatológicos, a gente precisa ter uma compreensão muito grande de célula. Você precisa entender o que é um epitélio, o que é uma derme, o que é um tecido conjuntivo, o que é o tecido muscular, qual o comportamento, qual células você pode encontrar. Porque às vezes você não vai ter acesso à lâmina. Eu já trabalhei em locais que eu conseguia ver direto no microscópio a lâmina daquele paciente e entender o que estava acontecendo, mas muitas vezes você vai receber um laudo onde o patologista vai descrever o que ele observou.
Então, talvez se você não tiver esse conhecimento de célula, você ali não consegue fornecer uma informação consistente ao paciente. Lembrando que a gente sempre tem que associar as informações que a gente captou na anamnese, é isso que vai determinar como que vai ser o tratamento desse paciente, como que você vai abordar esse paciente, como você vai esclarecer. Lembrando, gente, que infelizmente no nosso país é um país que tem muito medo de dentista. Então, quando eles vão no dentista, geralmente o estado já está grave. Então, a gente queria tentar descobrir essas lesões de forma mais precoce. Então, muitas vezes, esses altos índices aí de mortalidade que eu apresentei no início da minha palestra, poderiam ser reduzidos se a população se sentisse mais confortável em procurar um profissional. Então, acho que é nossa obrigação como professor, eu que sou professora de vocês, e sou aluna também, a gente sempre tem que estar informando o paciente. A questão do autoexame é uma polêmica dentro da sociedade, alguns indicam, outros não, mas eu acho que a gente tem que tentar esclarecer ao paciente essas informações, pedir para que ele observe, né, para que ele fique atento às mudanças que podem acontecer no seu corpo. Não só na boca, mas aí a gente saiu recente da campanha do câncer de mama, onde as entidades, né, promovem que a mulher faça o autoexame, que ela se avalie, porque realmente se ele observar que existe qualquer coisa esquisita no seu corpo, ele precisa procurar um profissional. Então, a gente tem que alertar, a gente tem que informar que quanto mais cedo, melhor, são os melhores os resultados, são os melhores os tratamentos. Informar o paciente que ele não precisa pagar. Então, no SUS, a gente tem esse serviço, lembrando que as lesões que são ali consideradas malignas, igual, por exemplo, quando eu quero um resultado rápido, quando eu quero que o laboratório me dê um resultado rápido, eu coloco como uma das hipóteses do meu diagnóstico uma lesão maligna, porque aí esse paciente ele tem prioridade, né, na avaliação desse exame, na seleção desses resultados. Então, ele consegue fazer tudo isso pelo SUS. Então, acho que todas essas informações é meio que uma obrigação nossa, como profissionais de saúde, esclarecer ao paciente. Outra coisa que eu queria considerar, né, trazer aqui de importância para vocês, é em relação à biópsia. A biópsia é um procedimento muito simples de ser executado, mas ele é um procedimento simples, mas que ele precisa ser preciso. Você não tem como coletar o material sem precisão. Por quê? Um dia para o paciente que tem uma lesão maligna é muita coisa. Então, se você manda essa amostra insuficiente para o laboratório, uma amostra que não tem ali uma profundidade, que não tem uma exatidão, que não foi feita a coleta de forma certa, você tem que repetir essa coleta no paciente. E aí, se for algo maligno, 2, 3, 4, 5 dias é muita coisa para esse paciente. Então, aos colegas que não têm tanto domínio cirúrgico, que não se sente tão confortável em realizar a biópsia, vocês podem encaminhar esse paciente para executar esse procedimento. É melhor você falar, olha, desconfio que seja uma lesão, a gente precisa ali investigar, eu não realizo o procedimento, mas vou te encaminhar para um profissional. Então, é melhor você encaminhar para que ali o tempo desse paciente seja poupado, do que você tentar fazer e aí acabar removendo o fragmento de forma insuficiente. Lembrando que, por menor que seja essa lesão, e se ela tiver uma característica de malignidade, nós, estou falando dentistas, tá, gente? Por questões éticas, nós não podemos remover essa lesão em sua totalidade. Nós podemos fazer a biópsia incisional, removendo um fragmento alterado e um fragmento sozinho, lembrando que essa é uma das bases da biópsia, então a gente precisa tirar ali as duas características de tecido, o tecido que está alterado e outro que não está, para que o laboratório consiga fazer um comparativo entre os dois. Mas por mais que essa lesão ali apresente 5 milímetros, que é uma lesão pequena, a gente não pode remover na sua totalidade. Quem faz o tratamento de lesões malignas é o pessoal da medicina, não é bucomaxilo, não é estomatologista, não é patologista. A nossa função como dentista é atuar na prevenção e no diagnóstico. Depois que a gente consegue fazer a prevenção, depois que a gente consegue realizar o diagnóstico precoce, esse paciente vai pronto para a medicina. E aí o médico, com o resultado da biópsia, com o laudo estomatológico que você fez, ele já vai conseguir elaborar o plano desse paciente com mais efetividade. Então, tem profissionais, já ouvi isso, colegas meus que falam, para que eu vou fazer biópsia no paciente se ele vai para o médico? Mas a nossa função, isso poupa o tempo dele, porque
Imagina o SUS, né? A fila extensa que tem no SUS. O médico tem que fazer 30 biópsias, então é melhor chegar, 30 pacientes biopsiados, que ele vai avaliar os resultados, vai pedir alguns exames complementares, e esse paciente vai ganhar tempo do que ele fazer a coleta, mandar para o laboratório, aguardar o retorno para depois tratar, fazer o plano de tratamento. Então, a nossa função é prevenção e diagnóstico, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço, Alto, a sua disponibilidade em ministrar essa aula, essa coragem. Eu acho muito interessante os alunos do quarto período estarem aqui sendo representados por você, porque vocês estão agora tendo esse contato clínico com o paciente, estão fazendo anamnese, estão fazendo essa abordagem, as orientações a eles. Fundamental isso que você falou da questão das próteses, então a gente precisa avaliar o paciente em sua totalidade, então não dá para avaliar, não dá para radiografar o paciente com prótese, então esses elementos têm que ser removidos, então vocês prestem atenção quando forem executar essas manobras em clínica, então remove a prótese, faz a inspeção oral, faz as radiografias, depois olha a prótese, né, vê se essa prótese está quebrada, se não tem nenhuma quina que está ali cortando a boca do paciente, se o paciente consegue fazer oclusão com ela, se todos os movimentos oclusais ali estão precisos, se ela não está mal desadaptada. Então, tudo que o paciente traz na cavidade oral precisa ser avaliado. Então, foi muito boa a sua abordagem. Espero que os seus colegas, né, os nossos colegas aí, que vocês serão futuros profissionais, tenham gostado e a gente se coloca à disposição futuramente para esclarecer alguma dúvida que for surgir. Exatamente. Professora, muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Então, vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Agradeço novamente à Faculdade Soberana por essa oportunidade. E até breve, se Deus quiser. Temos mais eventos por aí. Semana que vem a gente vai entrar em jornada, depois vai entrar em simpósio. Então, os alunos que não são da nossa instituição estão convidados, aproveitando essa época de epidemia, que a maioria dos eventos estão sendo online e estão sendo gratuitos. Então, mais uma forma de vocês aprenderem mais, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Ah. Tchau.